Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje no podcast especial do Grupo Vozes, entrevistando a doutora Ana Paula. Eu vou me apresentar um pouquinho o grupo. Eu sou a Anne, coordenadora do DNA Pra Quê. Junto com a gente tem a Júlia tá aí, e a Thaís. Bom dia. Tem bem mais integrantes do DNA Pra Quê, mas a gente não podia encher aqui a telinha de vocês. Então, com a gente está a professora Ana Paula. A professora, ela é doutora e livre-docente, professora na Unicamp desde 2009, especialista nas áreas de epigenética e envelhecimento, né, Ana? É. E é sobre isso, justamente isso que a gente vai conversar hoje nesse podcast. Você quer falar um pouquinho de você, Ana? O que a gente queria... Qual que foi o motivo que a gente escolheu você? Porque você é super ativa nas redes sociais, porque além de você ser professora, especialista no assunto, você é engajada, consegue movimentar o pessoal, consegue chamar atenção para as coisas realmente importantes. E nada mais legal do que a gente ouvir de um especialista, né? Oi, pessoal, tudo jóia? Obrigada. Antes de mais nada, Anne e as meninas aqui pelo convite para participar. Me sinto honrada por ter sido escolhida. E é isso aí, Anne. Na verdade, na realidade, assim, trabalho com epigenética há um bom tempinho já. Me apaixonei pelo assunto, tem um pouco mais de 20 anos. E me apaixonei pelo tema envelhecimento, longevidade, faz um pouquinho menos de tempo. Aconteceu mais ou menos na pandemia, quando, por pura vontade ali, né, de gastar o tempo com alguma coisa, já que a gente estava todo mundo confinado, comecei a ler sobre assuntos diversos. Eu não trabalhava, não pesquisava, não ensinava nada sobre longevidade, mas como histologista, porque na verdade eu sou professora de histologia, né, eu acabei caindo dentro de alguns artigos científicos que haviam sido publicados ali na época, 2020, 2021, especialmente sobre senescência celular. Eu caí nesses artigos porque esses artigos eles versavam também sobre reprogramação celular por meio da epigenética. Então, procurando tópicos sobre epigenética, eu acabei caindo dentro desse conteúdo e acabei me encantando com aquilo que alguns laboratórios aí ao redor do mundo estavam começando a fazer, utilizar a reprogramação epigenética na tentativa de você poder reverter algumas situações típicas do envelhecimento, né? Na verdade, aquilo que a gente conhece como doenças associadas ao envelhecimento, ou cujo risco aumenta com o envelhecimento, ainda em modelos animais, mas, assim, pesquisas muito inovadoras na realidade, e comecei a me interessar e estudar cada vez mais esse assunto. E quando a gente retornou da pandemia, eu simplesmente, na época, conversei com os meus alunos que estavam prestando de novo processo seletivo, né, para pós-graduação. Falei, gente, a partir de agora, eu acho que eu sou uma pesquisadora que trabalha com epigenética, só que no contexto do envelhecimento, da senescência celular, porque eu estou apaixonada por isso, e eu quero estudar, e eu quero ler, eu quero conhecer mais sobre isso. Então, quem estiver aqui, venha comigo. Ah, mas isso é muito gostoso, né? Ter um professor que gosta de aprender e ensinar, eu acho que é um ganho para todos, né, Ana? O professor acho que é um curioso, né? Acho que antes de mais nada ele precisa ser um curioso, porque por meio da curiosidade a gente acaba tendo a vontade de saber mais, né? Eu sempre comento em sala de aula que o aluno, ele está ali, né, e a gente pode usar dinâmicas diversas para tentar ensinar. Mas se não houver a motivação desse interesse inato, dessa curiosidade pelo saber, existe, na verdade, uma ferramenta tecnológica que substitua isso, né? Então, é uma coisa muito relacionada ao nosso mental e a sentimentos, realmente, né? Mas isso do querer, do saber, da vontade, isso é muito intrínseco, né? Muito interno, muito individual. Mas hoje a gente vivencia um poder das redes muito grande, né? Então, tem muita coisa nas redes, em todos os lados, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, sites, e muitos deles são sem
não é censura, mas não são feitos por pessoas que são experts no assunto. Então, a facilidade das redes, mas também a facilidade da gente ouvir muita besteira, é uma probabilidade muito grande. Então, por isso que é muito importante que você, com toda a sua expertise, com toda a sua bagagem, fale um pouquinho aqui pra gente, porque isso aqui também vai para as redes, para a gente tentar disseminar notícias feitas por um profissional, não por alguém que acha que sabe, né, Ana? Achar que sabe é uma coisa muito boa, mas assim, achar que sabe e disseminar uma notícia falsa... A gente vai falar disso hoje também. A gente vai falar um pouquinho do seu papel como na divulgação científica, mas um pouquinho do tanto da picaretagem que a gente vê. Então eu queria começar perguntando para você, Ana, qual o conceito, como que você define longevidade? Tá, vamos lá então. Se a gente pegar a palavrinha longevidade ao pé da letra, ela significa o tempo de vida que nós temos. Mas eu acho que no inglês existem dois termos que hoje estão bem em voga, que eu acho que traduzem exatamente o que a gente precisa entender, que é o lifespan, e o lifespan significa longevidade, significa tempo de vida. E o health span. O health span é quanto desse tempo de vida eu tenho com saúde, eu tenho vivendo livre de doenças. Se a gente traz isso para o contexto da população, as pessoas elas estão tendo realmente mais, a média da longevidade tem aumentado, especialmente aí nos países do Ocidente, mas isso não necessariamente ou obrigatoriamente vem acompanhado desse health span, que é você viver com saúde. Então as pessoas elas vivem mais, mas de 2 a 3 décadas de vida, em média, na verdade, carregando algum tipo de doença, carregando alguma matéria. Isso não é interessante. Na verdade, as pessoas elas estão interessadas em viver mais, mas viver mais com autonomia, viver mais se divertindo, né, viver mais curtindo sua família. Então, o que nos interessa realmente é o health span. E eu acho que isso é uma quebra de paradigma, porque a gente também tem que começar a entender que o envelhecer ele não obrigatoriamente vem carregado de doenças. Nós precisamos mudar um pouquinho a maneira como a gente conhece e enxerga o envelhecimento. O envelhecimento ele pode ser muito bem vivido e desfrutado, sem que a gente carregue todo esse turbilhão de problemas que depois dos 50 anos, 60 anos em especial, realmente o risco começa a aumentar por conta do próprio processo de envelhecimento, mas tem como a gente minimizar pensando que eu construo a minha longevidade quando eu ainda sou um jovem. E eu não deixo para pensar na minha longevidade quando eu já gastei 50% do meu tempo de vida, do meu Importante. Do meu lifespan. Importante. E é aí que entram as falsas promessas, porque quando chega na metade do lifespan, né, do tempo de vida, a pessoa se desespera de tentar correr atrás de algo que ela já deveria ter feito durante esses 50 que já passaram. E aí que a gente começa a falar de outras coisas que eu queria falar contigo sobre metabolismo celular, o que é e o que realmente... como que ele pode ser, se ele pode ser reprogramado e o que acontece, né, durante essas fases da vida e o que isso tem a ver com epigenética. Bom, vamos lá. Metabolismo, por definição, ele significa todas as reações bioquímicas que estão acontecendo ali em todos os compartimentos da célula. Então, citoplasma, organelas. Por organelas, a gente acaba associando ao metabolismo muito as mitocôndrias, porque são realmente ali um local muito importante reações bioquímicas, mas o núcleo celular tem todo um metabolismo muito particular e altamente influenciado pelo metabolismo energético mitocondrial e que influencia, obviamente, esse metabolismo energético mitocondrial, porque no núcleo nós temos ali a expressão dos nossos genes, né? Então, metabolismo são todas as reações bioquímicas para uma degradação ou uma síntese, uma construção, né? Então a gente conhece o metabolismo catabólico como a quebra de macromoléculas, vamos usar a glicose aqui como um exemplo, na geração de energia. Isso é uma função metabólica, isso está dentro do contexto
do nosso metabolismo, né? Então, todos aqueles ciclos que a gente conhece, ciclo do ácido cítrico, cascata de fosforilação oxidativa, tudo é metabolismo, tá? Só que esse metabolismo, ele está impactando o que está acontecendo dentro do núcleo celular, que é a síntese, né, dos nossos RNAs mensageiros, que depois vão ser traduzidos para proteínas. E as proteínas, obviamente, participam de todo esse processo. Então, as coisas, elas se intercomunicam. Elas não estão dissociadas, elas se intercomunicam. E se você me pergunta sobre a reprogramação, a reprogramação, na realidade metabólica, é você ter o seu metabolismo funcionando de uma maneira homeostática e ótima. Só que para isso eu preciso entender que é muito maior todo esse contexto, porque eu preciso entender que a minha síntese de proteínas, a minha expressão gênica também precisa estar otimizada. Tem tudo a ver com biologia molecular, hein? Quando a gente fala de envelhecimento, principalmente quando a gente está nas redes, a gente tem vários mitos, né? Então, tome shots de cúrcuma que seu metabolismo vai desintoxicar e várias picaretagens mesmo, né? Então, como você acha que a gente consegue abordar esse tema, principalmente para a população em geral, sem esses mitos e sem essas confusões que a gente vê tanto aí nas redes? Olha, Julia, é assim, um buraco de tatu, viu? Porque é shot e tudo virou inflamação também. Sim. O que preocupa é o seguinte, é que nós temos profissionais e profissionais graduados, nós temos profissionais formados, falando em redes, com uma certa autoridade, porque afinal de contas eles são graduados em suas áreas de atuação, mas o que é perceptível é que tem uma falta de preparo, na verdade. É uma formação quase que insuficiente para estar falando daquele tópico que é tão profundo, que o mesmo profissional, muitas vezes, ele não percebe o quanto ele erra. Nós temos, às vezes, aqueles que são meio charlatões, mas eu não coloco todo mundo nesse balaio de charlatão. Eu acredito que tem gente que realmente não consegue nem perceber que ele está precisando se preparar um pouco mais, porque o assunto demanda muito preparo, o assunto é muito complexo. Então, a gente pega essa questão, por exemplo, da nutrição. A nutrição é um campo onde existem ainda muitos pontos de interrogação. Verdades que são construídas e daqui a pouquinho elas desmoronam, porque realmente ainda é um terreno de muita pesquisa, de muito estudo e de muitas incertezas. Essa é a grande verdade. Agora, inflamação, por exemplo, é um tópico que também as pessoas gostam muito de abordar, porque hoje em dia tudo virou inflamação. Uhum. E a minha vontade muitas vezes é para alguns profissionais mandar ali no inbox algumas perguntas. Se você me responder essas perguntas básicas, eu acredito que você sabe o mínimo. Agora, se você não conseguir responder nenhuma, eu tenho certeza que você não sabe o mínimo. E o que você precisa, na verdade, é voltar a estudar um pouquinho mais. É difícil. Não é um assunto para qualquer um. Não é um assunto para qualquer um. Né? É um tópico ali dentro da especialidade da imunologia, dentro da clínica médica, que mesmo para os médicos não é um tópico tão confortável assim de caminhar, porque tem muitos detalhes, muitos detalhamentos, né? Então, vira público numa rede social e num videozinho de 15, 30 segundos querer falar algo, é coragem, no mínimo uma coragem. Então, com certeza a população no geral, ela acaba comprando muita coisa que não é uma verdade. Muitas vezes nem o profissional, ele na verdade está entendendo que não é uma verdade aquilo que ele está dizendo. Sim. Bom, o primeiro entrave é que a internet é um mar aberto, onde qualquer um pode entrar e se dizer uma autoridade. Né? Então, com um vídeo bonito, uma página de rede social bem montada, bem construída, ele vende uma imagem. Ele consegue vender uma imagem. Né? E, por outro lado, nós temos aqueles que muitas vezes realmente sabem, e sabem muito,
intocados dentro do seu castelo. Então, na verdade, a gente tem dois mundos. As pessoas que realmente sabem profundamente um determinado assunto, elas estão trabalhando em outras fronteiras. E elas não estão dentro, muitas vezes, das redes sociais. O que eu não concordo, porque, sinceramente, eu acredito que o pesquisador e o professor é um papel dele sair do seu castelo e ir em direção ao público, levar essa mensagem, levar esse conhecimento além dos muros da universidade, por exemplo. Porém, a gente tem um outro dilema. A gente precisa falar de uma maneira fácil, de uma maneira didática com o público leigo. Ninguém é obrigado a saber termos difíceis, que apenas aquele que é o super especialista sabe. Então, o super especialista precisa fazer esse caminho, né, em direção ao público. E a gente tem, então, algumas pedras entre esses dois lados, nem sempre tão fáceis de serem transponíveis, porque o falar fácil é muitas vezes um talento nato. Nem todo mundo tem esse talento nato para ser didático e falar fácil, né? Uhum. E aí a gente acaba caindo, a população em si acaba caindo nas garras de quem tem essa fala fácil, de quem consegue construir uma imagem bonita, mas na verdade ela não tem a profundidade do conhecimento, né? Então esses mundos, eles existem. Isso é a mais pura verdade, né? O que, assim, se a pessoa sabe muito, mas ela não tem o talento, então acho que precisa de uma equipe, né? Uma equipe de comunicação, por exemplo, que exista nas universidades e que cada vez mais valorize o saber, o conhecimento do professor. Mas o professor sabe muito, mas às vezes ele não tem a didática de falar fácil. Então esse setor de comunicação seria o ideal, né? Que fizesse essa tradução, essa comunicação mais fácil, essa coisa mais acessível aí. Porque os picaretas, os interesseiros, a pessoa que vai te vender alguma coisa, ela tem um marketing, ela tem uma lábia, ela tem todo um paranauê aí que vai te levar para comprar aquele negocinho ali que ela quer te vender. Enquanto que o professor não vai ganhar nada com isso, né? Ele simplesmente está indignado, ele está assim, não cabe em si. É por isso que o DNA Pra Quê nasceu, acho que foi essa sua vontade, né, Ana, de ir para as redes. É uma indignação, assim, como é que pode a pessoa estar falando essa besteira? Não, peraí, deixa eu tentar explicar. Inclusive as pessoas, elas não conseguem entender o público no Brasil, ele nem entende muito bem essa questão do doutor, né? Quem é realmente o doutor? O que é um PhD, o que é um doutor? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma revista para a qual eu escrevi um texto e eles queriam o meu número de conselho. Eu falei assim, olha, como professora universitária, eu não tenho exatamente um número de conselho. Eu tenho uma matrícula universitária, que é a minha matrícula, o meu RG dentro da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Eles queriam ter o CRM. Não, mas a gente quer o número de doutorado. Eu falei, mas não existe número de doutorado. Não, mas os outros doutores que escrevem aqui, eles têm um número de doutorado. Eu falei, não, isso não existe. Os outros doutores que escrevem para você, então eles não são doutores. Então eles estão se autodenominando doutores, eles são formados, graduados, eles têm um CRF, um CRO, um CRM, mas eles não têm um doutorado, porque o doutorado não tem um número, é um título. Ele é um título. Então, a população, ela desconhece esse caminho, né, entre você ter uma graduação e você fazer uma pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado, o doutorado, que vai gerar títulos. Você vai ser titulado, você vai ter um diploma mesmo, sim, né? Isso significa que você ficou 5 anos estudando uma coisa, né? Eu, por exemplo, fiz 4 anos de graduação, fiz 5 anos de pós-graduação, e depois um livre docente, não entendem que o livre docente é o grau máximo de titulação que alguém possa ter. Você é um livre docente, você chegou no nível que você ensina livremente pelo caminho que você percorreu, o trajeto que você percorreu,
Então as pessoas no Brasil elas não entendem essas titulações, todo mundo pode colocar um DR ali na frente do nome e tá tudo certo. Por quê? Porque é fácil. A rede social aceita tudo isso. Completamente. Mas é justamente porque o que você estava falando antes, Ana, o professor universitário comum, tradicional, ele não se vende direito. Ele está voltado para o que ele faz, que é dar aula e fazer pesquisa. Então ele não tem um setor de propaganda, de marketing, de olha só que legal isso daqui, olha o prêmio que eu ganhei. Então, assim, quanto mais os professores seguirem esse caminho de entrarem em contato com o público grande, com o público geral e tentarem explicar coisas que para professores é muito básico, como eu sou um doutor, porque eu fiz um doutorado. Um doutorado é um estudo de muitos anos sobre uma coisa só, mas assim, você tem que mostrar o lado bom disso tudo, né? Vamos fazer um pequeno break para tomar uma aguinha, logo logo a gente volta. Tá? Venha para uma experiência diferente no X-Meeting 2026. De 9 a 12 de junho, em Garibaldi, Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. As inscrições estão abertas. A gente estava falando antes do break que o professor universitário de universidade pública, que é onde se faz a maior parte das pesquisas de qualidade no Brasil, não sabe se vender, não sabe valorizar o seu papel, não sabe valorizar a arte que é ser um professor universitário dentro de uma universidade pública brasileira e o valor que isso tem para a pesquisa nacional. Em outros lugares do mundo, a pesquisa ela é financiada pelas empresas. Isso tem coisas boas e coisas ruins, mas na grande maioria dos casos não é o que acontece no Brasil. Então a gente está aqui com a Ana, vocês que chegaram agora, depois do break, a gente está aqui com a professora Ana, livre docente da Unicamp, a gente está falando sobre longevidade e reprogramação epigenética. E Ana, a gente falou um pouquinho de longevidade, vamos falar um pouquinho sobre epigenética? O que exatamente é isso? Porque o nome é muito legal. Aquilo que está acima da genética, segundo Conrad Waddington, um embriologista, que em 1942 cunhou pela primeira vez esse termo, 10 anos antes de Watson e Crick publicarem a famosa capa, a dupla hélice do DNA, né, a famosa capa da Nature. Então, assim, é um termo que já existe há 10, ele é 10 anos mais velho do que a própria dupla hélice do DNA. E é um termo que, na verdade, o Conrad Waddington, como um embriologista que, por uma curiosidade, trabalhava também em Cambridge, provavelmente muito próximo de Watson e Crick. Ele cunha esse termo porque ele observava as células em diferenciação nos seus embriões ali no laboratório e ele se questionava se o material genético é o mesmo, independente da molécula, né, responsável por essa herança genética, como que as células elas ganham um RG, elas ganham uma identidade nesse processo de diferenciação. Então ele se questionava e ele tem um artigo publicado na década de 40 sobre isso, onde ele fala, né? Ele chega a ficar arrepiada, sabe? Porque assim, não, agora que o cara já morreu, agora que o epigenética voltou à tona. Não, uma visão assim muito à frente do seu tempo, mas muito à frente do seu tempo, né? Então ele dizia que alguma coisa controlava, que alguma coisa estava sob o controle dessa molécula que seria responsável pela herança e que provavelmente isso tinha tudo a ver com a diferenciação celular. E fato, as células são diferenciadas por uma programação epigenética existente em cada um dos nossos tecidos específicos que gera esse RG. Então, epigenética, na verdade, por conceito, são grupos químicos que se associam ou às bases nitrogenadas do DNA ou às proteínas nucleares, né? Principalmente as histonas. Então, a epigenética, ela controla o genoma, mas não apenas sob a ótica da molécula do DNA, mas sim o controle da cromatina,
que é o nosso genoma associado às proteínas histonas e a outras proteínas que estão ali participando do processo de fazer com que os genes, né, funcionem ou não funcionem, e também os elementos regulatórios do genoma, né, porque a gente não tem apenas gene, nós temos ali no genoma muitas regiões que até então eram descritas como junk, né, o lixo do material genético, e não são elementos regulatórios. Então nós temos o famoso grupo químico CH3, que é a metilação, muito associada com a base citosina, a metilação no DNA, uma marca epigenética muito estudada, e várias marcas epigenéticas, várias marcas químicas que acontecem nas histones. Quer dizer, então, que a pessoa sequencia o genoma dela, sequencia o DNA, sabe que ela tem aquele gene, mas praticamente não adianta muita coisa saber que ela tem o gene ou que ela não tem o gene, mas sim se aquele gene vai ser acessado e expresso ou não, ou silenciado para sempre. Então, a epigenética, ela vai além do DNA, ela regula, ela que manda, ela é o Big Boss. Por meio do sequenciamento, a gente tem a sequência genômica, que sim, é muito importante. É muito importante, né? A sequência genômica. Mas a gente tem também essa parte regulatória acima, né? Acima do genoma. Então, a epigenética, ela faz, na verdade, essa ligação. Ela explica como que o meio ambiente ele consegue interferir no nosso genoma. Um exemplo típico são os gêmeos univitelíneos, né? Os gêmeos idênticos. Eles carregam exatamente o mesmo genoma, mas a depender do ambiente onde eles vivem, com o passar dos anos, eles vão se tornando diferentes. Eles têm o mesmo genoma, mas eles não têm o mesmo epigenoma. Ana, fala mais pra gente, que a gente gostou dessa parte. O que influencia, então? O que é o ambiente? Conta pra gente, o que é o tal do ambiente? O ambiente é tudo, né? O ambiente é a nossa dieta, se a gente se exercita ou não, a qualidade do ar, do local onde a gente mora, eu durmo bem, não durmo bem, eu sou uma pessoa estressada, não sou uma pessoa estressada, qual que é o tempo de luz, de luminosidade que eu tenho, né, dia e noite, tudo impacta, tudo, né? Então, o meio ambiente é absolutamente tudo que está ao nosso redor, influenciando nessa nossa biologia através do epigenoma. Então, existem estudos clássicos de gêmeos idênticos, principalmente que foram adotados quando criança e cresceram separados. Então tem um caso, que agora eu não me lembro exatamente de como que é o sobrenome, mas são dois irmãos, que um foi viver, acho que num país europeu, o outro ficou nos Estados Unidos, e depois, ao redor dos 40 anos, eles se reencontraram, e eram duas pessoas completamente diferentes, fenotipicamente, na aparência, e eles eram gêmeos univitelíneos, gêmeos idênticos, que quando crianças eram completamente iguais. Então, esse impacto do epigenoma, ele é nada desprezível. A genética e a epigenética têm um peso que não tem como a gente dizer uma coisa mais importante que a outra. Ambos são extremamente importantes. Ana, existe um documentário na Netflix que é bem interessante, que é exatamente isso. Eles pegam dois gêmeos e eles seguem dietas completamente diferentes e vê o resultado disso no final. Nesse sentido, ainda mais com essas dietas malucas em alta, dieta carnívora e todas essas maluquices que existem, qual que é o impacto da nossa alimentação na epigenética? Qual que é essa importância da gente comer bem, comer de forma variada para impactar no nosso envelhecimento mesmo? Esse documentário do Netflix, na verdade, foi um estudo da Universidade de Stanford, né? Eles publicaram, na verdade, esse estudo depois da universidade em 2 artigos até o momento, pelo menos que eu conheça. Mas vamos lá. Uma vez que a dieta está no contexto do meio ambiente, e na dieta nós temos todos os nossos recursos, né? Como macro e micronutrientes. Bom, a epigenética sendo uma química, primeiro que muitas dessas fontes químicas, como por exemplo
o metil, né, o CH3, ele vem do ciclo da metionina. A metionina é um aminoácido que está num ciclo ali chamado ciclo de um carbono, que envolve também o ciclo do folato, envolve muitas proteínas do complexo B. Então, só para começar a falar de metilação do DNA, eu já entrei em um dos ciclos relacionados à dieta mais importante, que é esse ciclo de um carbono. Só para gerar um carbono ligado a 3 hidrogênios, que é o CH3, que é super importante. E de onde que vem esse carbono, Ana? Esse carbono ele vem então desse ciclo, né? E a metionina, ela vem do consumo principalmente das proteínas, e mais especificamente da proteína animal, né? Da carne animal. A gente, obviamente, precisa de uma certa demanda, mas a gente também não pode ter um excesso dessa oferta. Então, o balanço é muito importante. Tanto quanto a gente pensa em macronutrientes, né? Carboidratos, lipídios, proteínas, mas micronutrientes são muito importantes. Toda essa fonte nutricional impacta várias vias nossas metabólicas. Então, o ciclo de um carbono, o ciclo do ácido cítrico, o famoso ciclo de Krebs. Dali surgem vários cofatores que são utilizados a nível nuclear por muitas das enzimas, e aqui tem um detalhe, epigenética, na verdade, é algo que é conduzido por enzimas. Então, nós temos enzimas que escrevem o código epigenético, nós temos enzimas que apagam o nosso código epigenético, e essas enzimas, para funcionar, muitas delas precisam de cofatores que estão aí presentes na dieta, como, por exemplo, vitaminas do complexo B, vitamina C, vários resíduos no metabolismo, como o alfa-quetoglutarato, que é importantíssimo, ele sai do ciclo do ácido cítrico. A acetilcoenzima A também, que é um cofator que sai do ciclo. Então, algumas coisas entram pela dieta, são metabolizadas. Do metabolismo, a gente tem a geração desses metabólitos que vão impactar depois o funcionamento de enzimas que vão construir o nosso código epigenético. Mas olha que prato cheio para venda de cada um desses negocinhos aí que você falou, Ana. Sim. Então eu venderia coenzima, eu venderia a metionina, eu venderia isso, eu venderia aquilo. Só aí, se eu fosse um picareta baseado em marketing, já teria 10 suplementinhos aí. Exato. Ana, claramente pra gente, fala aqui da onde que eu posso obter todas essas coenzimas. Comendo o quê? Que a questão, né, Anne, é que não é uma questão de suplementação, porque a falta faz falta, o excesso prejudica. A questão é o balanço, e o balanço eu encontro na dieta. O balanço eu encontro num prato de comida bem equilibrado. Olha aí, meu Deus, é a frase do podcast. Eu fico horrorizada hoje em dia com alguns nutricionistas dizendo que arroz com feijão não serve para absolutamente nada. Para com isso. Que é a ração animal para humano. Pelo amor de Deus, é um prato extremamente equilibrado em e básico, barato, disponível. Mas, como também eu já escutei pessoas sensatas dizendo, a questão não está embalado bonitinho, não está numa embalagem cara, é fácil. O problema talvez seja esse, é barato. E as pessoas parecem que não acreditam naquilo que não tem um custo em produzido, achando que apenas aquilo que custa muito caro é o que faz bem, e na verdade não faz bem, muitas vezes pode estar até fazendo mal, e você está gastando. Mas exatamente isso, eu acho importante, Ana, a gente falar bastante sobre isso, porque isso eu falo nas minhas aulas, com certeza tu também fala nas tuas. É muito interessante, a pessoa tem um sentimento de poder, de estar ali tomando uma cápsula que custou caro, enquanto que ela podia estar comendo um prato balanceado com arroz, feijão, vegetais e uma carninha, mas assim, que custa muito barato, mas não tem o glamour dela abrir uma cápsula, dela tomar a cápsula e dela
acreditar que aquilo ali vai estar fazendo uma coenzima A para ela. Virou praticamente um status. Exato. Infelizmente, as pessoas elas querem comprar esse lifestyle. Na verdade, é isso que elas querem comprar muitas vezes. O lifestyle, né? De aparecer numa foto com uma mão cheia de comprimido, de suplementação, ou fazendo uma soroterapia, uma sorofraude-terapia. Meu Deus. Então, é mais ou menos por aí, né? Então, tudo parece que precisa vir dentro de uma embalagem, né? Acho que o Steve Jobs estava certíssimo quando ele pensou lá há décadas atrás na embalagem dos produtos da Apple. Porque o que as pessoas querem é isso. Então, eu acho que a ciência talvez seja aí que ela precisa aprender a se embalar. Exatamente. Para poder Mas quem sabe, né? quem sabe a gente pode falar isso para a ciência de alimentos, né, para o pessoal das embalagens, para colocarem um pouquinho mais de glamour no feijão, um pouquinho mais de glamour no arroz. É o que precisa de uma experiência. Não é mais só o produto, o resultado. Você precisa da experiência de abrir a embalagem, de tomar a cápsula, por exemplo. Porque comer, todo mundo come, basicamente, né? E, gente, eu preciso fazer um adendo aqui, porque, assim, o brasileiro adora também, assim, o mirtilo, né? A fruta vermelha e tudo mais. O feijão, o nosso feijãozinho preto, na verdade, ele não é preto, ele é tão roxo quanto o mirtilo, porque o mesmo pigmento bom que dá cor ao mirtilo é o que dá cor no feijão preto também, que é um super alimento. Só colocar uma caixinha bonitinha ali no feijão preto. Quanto custa uma caixinha de mirtilo? Gente, vamos fazer muitas postagens disso, Ana. Vamos glamourizar esse feijãozinho aí, meu. Os meus seguidores, eu tento mostrar no meu pratinho de comida básico ali no meu PF. Bem uma mesa posta, mas é um PF. Isso mesmo. Sim, mas é comida. O famoso básico bem feito não tem segredo, seja na dieta ou na atividade física, né? Que também é outro fator essencial. O que você pode dizer sobre a atividade física, a questão da musculação, que agora a gente tem essa indústria wellness, né? Que vem ganhando não só nos suplementos, como na utilização de anabolizantes e vendendo uma saúde falsa, né? Então a gente vê músculos que não são falsos. Então, o que você quer dizer sobre isso? Nossa. Ana, você pode... Vamos gerar um suspense aqui para os nossos espectadores? Então, gente, vamos chamar um breakzinho aí, logo a gente volta. X-Meeting 2026, de 9 a 12 de junho. No Plaza Hotel e Boulevard Convention, Vale dos Vinhedos. Inscrições e submissão de trabalhos abertas. Gente, para quem está aqui acompanhando a gente agora chegou numa hora muito especial. Vai falar aqui, experiência própria e por experiência de estudos, qual o papel do exercício juntando tudo, né? Juntando a dieta, juntando a regulação, do metabolismo, da epigenética, do padrão saudável de vida e do lifespan. Qual que é o papel Meu Deus, é muita coisa, né, Fran? Atividade física ela é essencial, ponto. Ela é a cereja do bolo da nossa qualidade de saúde, ela é a cereja do bolo para a gente realmente ter o health span, não tenho a menor dúvida disso. A questão é como as pessoas interpretam e entendem atividade física. Então a gente tem várias tribos, né? Vários grupos. Infelizmente, uma boa parcela, ela quer a cultura da estética do momento. Aquele padrão estético que é cultural e que é momentâneo, porque se a gente pegar a história da humanidade, beleza muda de tempos em tempos, o que é belo. Como a Julia estava comentando, né, essa questão da hipertrofia muscular a todo custo, isso nem sempre é saúde. Nem sempre é saúde. Você construir músculos hipertrofiando, tendo que fazer uso de substâncias que não são saudáveis, esqueça. Você está construindo dentro de um padrão estético que não tem, na verdade, uma relação com saúde.
Atividade física é a gente saber dosar. A gente tem os benefícios tanto do exercício aeróbico como do exercício resistivo. Na minha concepção, os dois são essenciais e se completam. A gente precisa fazer os dois. A gente precisa fazer atividade física aeróbica. Sinceramente, aquilo que é preconizado de 150 minutos de aeróbico por dia é um mínimo, mas bem mínimo mesmo. Bem mínimo. Quantos minutos, Ana? 150 minutos de atividade física por dia, o que daria mais ou menos 30 minutos, em média, 5 vezes na semana. Por exemplo, de caminhada e tal. Então, assim, eu vou caminhar 5 vezes na semana por 30 minutos, isso é suficiente? Isso é o mínimo do mínimo. É bem o mínimo. Mas às vezes a pessoa não faz nem o mínimo. Exatamente. Exato. Às vezes nem o mínimo ele é bem feito. A gente tem benefícios que são maiores conforme a gente vai aumentando, vai incrementando essa intensidade, né? Então, quanto mais você se autodesafia, você vai aumentando o seu sarrafo, a sua resistência, o seu condicionamento cardiorrespiratório. E isso está mostrando que você está melhorando. A partir do momento que você está conseguindo aumentar esse seu sarrafo e que você consegue fazer muito mais minutos e que você consegue fazer com uma intensidade maior, está mostrando que o teu corpo está se adequando por hormese. Ele está se adequando por hormese. O que é hormese? É quando a gente gera... Hormese é quando a gente gera um estresse no nosso organismo, um estresse fisiológico, e o nosso corpo ele responde com adaptação. Então, eu gero um estresse fisiológico por meio da atividade física e, exemplo, ele responde aumentando a síntese gênica das enzimas relacionadas, por exemplo, com o combate do estresse oxidativo. Então isso quer dizer muita coisa. Quer dizer assim, se você faz o básico, beleza, mas o básico vai te manter no mínimo necessário para uma vida ok. Agora, se você se desafia, isso significa, eu vou dar uma corridinha, eu vou subir meu peso, eu vou aumentar o meu número de repetições. Qualquer desafio, isso causa um estresse horrível, você vai ficar sem fôlego, você vai ficar suada, você vai acabar com a sua escova, você vai ficar ofegante. Mas isso vai provocar uma mudança gênica. Da expressão gênica que você vai sentir da próxima vez que você fizer exercício. Mas isso vira um ciclo, porque você vai querer fazer mais. O teu corpo vai... Como é que você sabe que você está gerando esse estímulo? Porque o teu corpo te responde. É muito simples. É muito simples, Anne. Por exemplo, quando você começa a fazer uma atividade física, depois de 2, 3 meses, claramente você começa a perceber uma melhora no seu ritmo cardíaco, o batimento começa a diminuir, pressão começa a melhorar, e o médico detecta isso por meio de exames ali no consultório. Mas isso, na realidade, é um reflexo do seu metabolismo e da expressão gênica. Eles estão melhorando. As proteínas relacionadas com a nossa frequência cardíaca mudou a regulação da expressão gênica delas. A gente está observando o fenótipo por meio da contagem dos batimentos cardíacos. Mas o que mudou foi a expressão gênica de muitas proteínas relacionadas. Então, você é responsável pela sua expressão gênica. Se você não se desafia, se você não altera alguma coisa aí, a sua expressão gênica vai ficar ali. E como que isso muda? Isso muda pela epigenética. Isso muda porque, principalmente o exercício aeróbico, ele é muito metabólico. Uma vez que eu começo a gerar um choque ali no meu metabolismo e esse metabolismo começa a se readaptar, como eu falei, do metabolismo mitocondrial, que gera energia, saem muitos cofatores que vão regular a nossa epigenética. É por meio de uma plástica epigenética que a gente tem essa mudança no padrão da expressão dos genes e depois isso é observado como uma melhora clínica. Entendeu? Mas não aconteceu do nada. Aconteceu porque a nível celular você foi impactado por aquela atividade física. E conforme você vai aumentando os seus desafios, você vai cada vez melhorando mais. Por isso que algumas pessoas correm 5 quilômetros, outras correm 10, outras correm 21.
outras correm 42, outras fazem ultramaratona, Iron, né, os triatlons aí de 24 horas, tal, porque o sarrafo dela tá lá em cima, ela foi se condicionando e o corpo, ele foi melhorando mesmo, ele foi se epigeneticamente se adaptando a essa demanda. Então, o esforço, às vezes, para uma pessoa que corre 5 quilômetros, para ela é tanto, mas para aquela que corre 21 pode ser exatamente o mesmo, porque o corpo daquela que corre 21 está tão adaptado àquilo que para ela correr 5 quilômetros é passear no parque. Ela nem quer mais. E, gente, isso é muito verdade, viu? Porque eu faço essas experimentações comigo, tá? Porque eu me coloco à prova disso. E eu comecei a me colocar nesse desafio da corrida, principalmente esse ano. E foi, assim, está sendo incrível ver o que está acontecendo com o meu corpo aos 50 anos de idade, à medida que ele está respondendo a esse aumento, né, esse incremento de intensidade ao qual eu venho me submetendo, obviamente sofrendo em alguns momentos, mas suportando o sofrimento, porque depois eu quero ver o resultado. Então... Sim. Não, é super importante. E a gente chegou numa semana ótima, né, Ana? Foi o seu aniversário essa semana. Então, parabéns. Achei que chegou numa época ótima aqui para esse podcast, por estar com uma pessoa que não está simplesmente só falando, ela está vivendo, né? O estilo de vida, nas coisas que você estuda, nas coisas que você passa, na aula que você dá, você se submete a essa prova de que eu vou acabar com a minha escova, eu vou ficar suada, mas eu vou me desafiar porque amanhã, depois vai ser melhor. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, uma prova de que o corpo responde aos desafios também é a falta de desafio. Quando você, pelo contrário, não se desafia e relaxa e faz nada praticamente para voltar, você percebe que há um esforço dobrado, triplicado, quadriplicado, porque é uma questão de estímulo. Exato. A gente tem dentro da célula dois mecanismos, dois braços, que, digamos assim, são dois braços básicos. Um braço é um braço ligado pela energia disponível, que vai fazer com que a gente faça síntese proteica, que a gente faça anabolismo. E a gente tem um outro braço, que é o braço da falta da energia, quando a gente entra em déficit calórico. Quando a gente entra nesses déficits calóricos, a célula começa a acionar muitos mecanismos de autorreparo. Então, quando a gente pensa na dieta e a gente se coloca, né, em movimento, faz atividade física, a gente, na verdade, gera um equilíbrio entre esses dois braços. O braço do anabolismo, da síntese proteica, e por estar gastando mais energia, a gente vai entrar mais nesse processo de ficar em déficit calórico. E entrando nesse processo de déficit calórico, automaticamente, aí que entra o hormese também, automaticamente a gente aciona tudo que é pró-reparo celular. Por exemplo, síntese de enzimas antioxidantes, elas estão desse lado do reparo, né, celular. E isso a gente não entende ainda muito bem, mas eu acho que a gente vai entender cada vez mais, gerando muita saúde mitocondrial. E saúde mitocondrial se reflete como bem-estar. Quando a gente tem, na verdade, mitocôndrias funcionando muito bem dentro da célula, a gente tem um bem-estar gerado por cada uma dessas nossas unidades de vida, né, independente do tecido. Então tá tudo funcionando bem, tá tudo funcionando bem no meu tecido nervoso, tá tudo funcionando bem em relação ao meu sistema cardiovascular. Isso na verdade é health span, né? É viver bem e viver... Porque assim, quando eu penso na atividade física, ela é remédio para depressão, ela é remédio para ansiedade. Porque pensando no sistema nervoso central, no sistema endócrino, ela consegue fazer uma regulação. Sim. Ela é saúde para o coração, saúde para nossas artérias, saúde para o nosso sistema renal, tá tudo junto ali. Então, ela entrega tudo, ela consegue entregar tudo.
Sim. É basicamente Então, a gente combate os sistemas de pirâmide, de venda de gominha, essas coisas, com o sistema de pirâmide do nosso próprio corpo, né? Natural. Porque você tem que fazer o aeróbico para conseguir fazer a musculação, por exemplo. É pirâmide, mas é saudável. Exato. E o exercício resistido, ele é muito importante para a gente ter essa manutenção da massa magra, né, principalmente do tecido muscular aí ao longo das décadas de vida. E sempre entendendo que eu não preciso hipertrofiar. O que a gente deseja é ter uma manutenção da massa muscular ao longo das décadas de vida, quando a gente pensa em saúde. Né? Pensando em saúde é manter a massa muscular. Falando sobre isso, né, que você falou que precisam de mais estudos sobre o impacto nas mitocôndrias, qual assunto sobre o envelhecimento celular você acha que tem um futuro muito promissor que ainda não foi, às vezes, não está completamente desvendado ou ainda não foi abordado em nenhum assunto que você viu ultimamente? Não, tem muita coisa ainda para a gente descobrir, sem dúvida nenhuma, embora a gente já conheça bastante, até nas últimas décadas, né, a gente já teve um crescimento, aí, um salto em termos de conhecimento bastante expressivo, mas sem dúvida nenhuma existem muitas dúvidas ainda que a gente precisa entender um pouco melhor, porque tem algumas questões que elas são observadas quando a gente testa em modelos celulares e modelos em animais, especialmente quando o assunto é consumo de proteína, por exemplo. Qual seria exatamente a dose ideal de proteína a ser consumida? Qual que é a diferença quando eu penso numa pessoa que é sedentária e uma pessoa que é ativa? Com certeza a dose não deve ser a mesma, mas qual que é essa dose ótima? Então a gente tem esses testes que foram já conduzidos em modelos animais, mas como que você estuda longevidade no ser humano? Você precisa acompanhar o ser humano a princípio por muitas décadas ou a vida inteira, né? Então não é fácil você fazer essa translação de alguns modelos de bancada para a vida real. Então é nesse sentido que a gente ainda tem que descobrir muito. Essas teorias que nós conhecemos dentro, né, de teses já observadas em modelos experimentais, isso sendo aplicado realmente na vida como ela é. Mas uma mensagem que eu acho que é importante deixar aqui é: cuidado com a questão relacionada ao consumo de proteínas, né? A gente sabe que proteína em excesso ela não é muito bem-vinda. Os estudos mostram um consumo muito baixo de proteína como algo associado com a longevidade. Tem um ponto de interrogação também aí. Será que realmente é tão baixo assim? Porque alguns estudos em experimentos animais trazem uma dose de mais ou menos 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso, como uma dose diária de proteína associada com longevidade. As pessoas andam consumindo o dobro. Os nutricionistas mesmo andam recomendando o dobro. Cuidado com esse dobro. Cuidado com esse dobro. Talvez seja já um excesso. Mas entre 1 e 2 gramas de proteína por quilo de peso, a gente tem uma régua aí que a gente precisa entender um pouco melhor. Para uma pessoa realmente ativa, quão ativa ela é, quantos minutos por dia, por semana ela se exercita, é uma questão que talvez beire a individualidade e não seja tão generalizada. Porque essa receitinha básica, ela é uma receitinha feita para vender coisas, né? Até milkshake de uma rede famosa agora virou milkshake proteico. Vinho proteico, até vinho agora, tem vinho proteico. Então, assim, o logo proteína, né, virou algo assim que atrai, o logo proteína. Isso é muito americanizado também, viu? Porque a gente tem alguns nichos aí, e o Brasil ele compra também, né? Muito disso. Então, tá tomando um pouco de cuidado. Não existe exatamente, quando a gente pensa na dieta em especial, não existe exatamente um vilão nem um mocinho. Existe um equilíbrio. O
o carboidrato não é vilão, a proteína não é mocinha. Existe o equilíbrio. Ana, equilíbrio é o que a gente busca. Uma vida bem equilibrada é a chave para longevidade, para um envelhecimento saudável, para uma mente. Buscar o equilíbrio é algo complicado, né? Deveria ser simples, mas a gente complica sem necessidade. Engraçado, né, Anne? Porque, assim, nessas blue zones, que também são questionadas hoje, se existem mesmo ou se não existem, mas de uma maneira geral, se elas existem, a mensagem parece que é passada desses locais, que é uma mensagem única, é justamente da simplicidade, de uma vida mais simples, em tudo, né? Desde aquilo que a gente come, até a vida em si, mas eu costumo dizer que, em especial na dieta, o comer simples, ele é mais fácil pelo seguinte: se eu pensar apenas pela questão de calorias, eu consigo calcular mais ou menos quantas calorias tem, por exemplo, se eu coloco 3 colheres de arroz, uma concha de feijão, um pedacinho de frango ali no prato e tal. Mas se eu tenho um prato muito gourmet, a gente se perde nessa questão das calorias. A gente não consegue saber mais muito ali, né? Quanto tem de calorias. Do molho. E em maio eu viajei, fiz uma viagem com a minha filha, e lá nos Estados Unidos, meio que por lei, os restaurantes eles têm, né, a quantidade de caloria no cardápio. Gente, tinha prato lá com mais de 2.000 calorias em um único prato. Que é o que tu consome no dia inteiro. Fora a sobremesa, fora o suco com açúcar, fora o que tu vai comer antes, o que tu vai comer depois, né? Viagem e gourmetização a gente acaba se perdendo mesmo. Mas é o que você falou. O básico, o equilíbrio, o simples, garante muitas coisas, né? Garante uma segurança de que tá tudo bem. De que talvez não precise comprar um suplemento, de que talvez não precise suplementar com proteína. Talvez um prato, como a avó da gente dizia, colorido. Filha, não vai botar muita batata frita, vai comer só um pratão de batata frita. Um equilíbrio ali de cores, de grupos alimentares, né? De carboidratos, de proteína, de vegetais, de leguminosas, de sementes. A gente vai ganhar muito mais, gastar muito menos. E ter certeza de que tá comendo ali os cofatores, as enzimas. Mas não podemos nos esquecer daquilo que a Ana falou, do estímulo do exercício. Você não tem como ter um equilíbrio de tudo isso e alcançar uma longevidade e uma regulação da epigenética da sua expressão gênica se você não se estimular a fazer mais exercício, ou dar uma corridinha, ou aumentar a carga, ou sair da inércia. Para algumas pessoas já é um baita de um estímulo, né? Voltando um pouquinho naquele assunto que a gente estava falando dos professores, do tanto que a gente estuda, do tanto que tem pessoas que são muito sábias no assunto, mas que elas não conseguem se comunicar direito. E voltando no assunto de que os picaretas, sim, sabem se comunicar muito direito, como que você acha que os conceitos de longevidade e de epigenética deveriam ser abordados sem sensacionalismo? Sem sensacionalismo? Bom, para começar, as pessoas entendendo que não é algo simples e não deve ser banalizado. Nada deve ser banalizado, né? Nem a genética, nem esses conceitos. Então, como a gente brinca, né? Não tem shot de cúrcuma capaz de fazer uma reprogramação celular. Você tá... Calma, né? Se você ouviu isso, já... Eu acho que assim, né, a gente consegue separar o joio do trigo. Se a pessoa tiver um mínimo de bom senso, se aquilo soa muito aberrante, você faz uma reprogramação celular com um shot de cúrcuma. Gente, reprogramação celular, shot de cúrcuma. É muito aberrante. É uma coisa muito simples, você querendo fazer uma mágica. Não dá, não casa, né? Então, assim, a pessoa que tem o mínimo de bom senso, ela já entende que, peraí, né? Mas o pior é que tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita. E tem profissional que acredita. O profissional que acredita, de novo, é aquele profissional raso, que está precisando estudar. E ele, na verdade, não entendeu ainda o quanto ele não entende, o quanto ele está precisando melhorar, né, o conhecimento, sua formação. Bom, não é fácil falar sobre esses tópicos, de forma alguma,
com a população leiga, porque eu percebo hoje em dia que às vezes eu vou dar aula em grupos assim de pós-graduações, lato sensu, para médicos. Gente, a dificuldade que eu tenho para explicar o que é o DNA para médico. Então, assim, eu tenho dificuldade de explicar o que é molécula. É o básico. O básico para quem entende um pouquinho de biologia molecular, né? Para o médico. Então, assim, como que eu vou querer que a Dona Maria, coitada, ela entenda aquilo que eu estou falando? Por mais que eu me esforce para falar simples. Né? Então, assim, a gente tem barreiras que talvez, elas não devessem invadir esse campo das redes sociais. Coisas que são muito, muito específicas e profundas. As redes sociais, elas têm as duas faces, né, da moeda, a cara boazinha e a cara ruinzinha. Algumas coisas, talvez, elas justamente sejam abordadas mais para criar um buzuzum, um barulho ali e tal, do que para informar mesmo. Mais desinformam quando são tratadas dessa maneira, vazia, superficial, do que informam. Mas, infelizmente, é o mundo que a gente vive, né? É a cena atual que nós temos, né? É um mar aberto. O que você pode nos dizer? Quais são os pontos de alerta para uma pessoa comum dela ouvir que tá cheio por aí de que é picaretagem e que não tem e que tem zero base? Você falou do shot de cúrcuma, mas o que você tá vendo aí que é zero ciência? Desconfie daquilo que é uma entrega muito fácil, né? Desconfie daquilo que parece um milagre. Desconfie daquele profissional que fala porque eu consigo fazer isso, né? Que eu faço, porque eu vendo, porque eu tenho um método, porque eu tenho alguma coisa que está fora do contexto do que o resto está fazendo, né? Que eles usam às vezes aquela palavrinha off-label ainda, para dizer que é fora do contexto. Então desconfie dessas coisas, né? Dessas falas, dessas entregas, dessas vendas milagrosas, muito fáceis. Desconfie, inclusive daquela coisa muito montada. Desconfie daquele profissional que quer vender algo muito caro, um high ticket, que nem eles falam, né? Também alguns tal. Desconfie, porque na realidade a pessoa que sabe muito, ela é séria. E ela não mistura muito a imagem dela com essas questões. Ela é séria o suficiente para não querer atender apenas um público que tem alto poder aquisitivo. Ela não mistura a imagem dela tentando vender algo milagroso que ela sabidamente sabe que ela não sabe tanto, porque a gente nunca vai deixar de saber coisas. Exato. Então, que os milagres não existem. Né? E ela geralmente usa uma imagem muito mais justamente simples num tom moderado. Né? Eu acho que assim, a seriedade do profissional é um cartão de visitas que a gente lê nas entrelinhas. A gente lê isso nas entrelinhas. Mas, infelizmente, uma boa parcela das pessoas querem comprar o glamour. Uma boa parcela quer comprar justamente aquele glamour ali, que o picareta sabe vender muito bem. Mas é o que a gente começou falando, né, Ana? Você começou a nossa conversa dizendo que existe um tempo de vida, que é o esperado, e que existe uma qualidade de vida. Mas quando se chega na metade do tempo de vida, tudo que você fez antes está contribuindo. Mas olha o fato, quando você chega na metade do tempo de vida e você se dá conta de que não existe como voltar atrás para construir o que já deveria ter sido construído, você apela para comprar coisas. Exato. E esse público é o público que, na verdade, cai praticamente nas garras, na rede. Porque já tem um dinheireiro, né? E tá desesperado. Tá desesperado. E quer um milagre a qualquer custo. Então eles se submetem a coisas que são muita picaretagem, como soroterapia, como venda de suplemento, como venda de uma promessa. Na verdade, a pessoa quer um milagre que ela tem que construir. Eu falo que eu sempre falo muito para os jovens.
inclusive para os meus alunos, quando eu estou na sala de aula, tal, que é uma mensagem muito para os jovens, porque os jovens têm esse tempo de construção. Sim. Então, é uma fala muito direcionada para quem está aí na casa entre os 20 e 30 anos, de justamente criar essa consciência e fazer essa construção. Não que a gente não fale para as pessoas mais velhas também, mas as pessoas mais velhas, já na casa dos 40, 50, na casa que eu estou, tal, sim, muitas vezes vai ter uma resistência maior em aceitar isso, porque ela é imediatista. Ela Exato. Quer a coisa de uma maneira imediata, e o imediato não vai funcionar. E, infelizmente, ela tem uma resistência em entender isso. Que ela ainda consegue, ela até consegue. Só que ela precisa se esforçar, ela precisa colocar energia ali. E não vai ser da noite para o dia. Tudo que você fez, às vezes, de uma maneira incorreta, por 30, 40 anos, a gente não vai resolver do dia para a noite. E a gente vai ter que se empenhar, né? Então, para esse público, é mais difícil. E eles vão tender a cair justamente na mão daqueles que vendem falsas promessas. Uhum. Tá aí o nosso papel, né, Ana, de professor tentando mudar, influenciar. Na verdade, eu considero nós, professoras na casa dos 50 e na sala de aula, como os verdadeiros influencers. Nós somos influencers sem redes sociais, de uma população de jovens ali, tentando jogar o nosso estilo de vida naquilo que a gente acredita, de dar aula de biologia molecular. Então, a gente é uma influencer. Olha só que papel que a gente tem. Não, e é mesmo, gente. Assim, os meus alunos de graduação, quantas vezes, assim, conversando depois, extra aula, o que você come, o que você faz, qual que é o seu pace de corrida, eles querem saber qual que é o seu ritmo de corrida. E assim, e tem umas outras coisas legais também, né? Por exemplo, eu já fui em corrida que no final da corrida uma pessoa veio me abordar assim: professora Ana, você não me conhece, mas eu te conheço, já conversei com você por rede social. E que legal, eu tô aqui correndo, eu fiquei super feliz de te encontrar correndo. Assim, é uma baita alegria também, porque você vê assim, nossa, tem gente que realmente tá mudando a chavinha, mas mais jovem, assim, na casa dos 30 anos, tal, mas mudando essa chavinha. Então, eu acho que é isso, né? São gerações aí que a gente está influenciando mesmo, pelo nosso papel de docente, né? Influencia positivamente. Ana, e existe algum mito sobre envelhecimento que você gostaria de desmistificar de uma vez por todas? Que a gente obrigatoriamente carregará doenças conforme a gente envelhece. A gente pode sim envelhecer de uma maneira saudável, com muita saúde, gastando lentamente o nosso combustível, que é a nossa energia vital, até que vai chegar no dia que esse combustível ele se esgotou e a gente vai ser desligado. O que a gente talvez venha a conhecer como sendo realmente uma morte natural. Essa energia ela se esgotou. Mas você não ficou preso a uma cama, a um leito de hospital, debilitado, sem reconhecer a sua família. É isso que a gente tem que entender. Isso não é envelhecer, isso é doença. Adorei a nossa conversa. Espero que a gente um dia se encontre. A gente ainda não se encontrou pessoalmente, né, Ana? Eu vou me encontrar contigo talvez na semana que vem para te levar uma canequinha do DNA Pra Quê? Mas muito obrigada. Adorei o seu papo franco, tranquilo, essa conversa descontraída que a gente teve hoje aqui. Espero te encontrar mais vezes. Meu parabéns pela iniciativa do DNA Pra Quê? A gente precisa de mais disso. Muito bem. Tchau, pessoal. Tchau. Este episódio foi apresentado por Anne Medeiros, Júlia Bento e Thaís Pancher, com participação especial da professora Ana Paula de Souza. Este Vozes AB3C Especial foi uma coprodução da Associação Brasileira de Bioinformática e Biologia Computacional e do DNA Pra Quê? Nos vemos no próximo episódio.